Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito do Vida 3. Mais uma vez, bem acompanhado da minha esposa, Silvana Renó, que vai estar colaborando conosco em mais esse episódio, comentando o testemunho de Aline e Fábio, que tenho certeza que está sendo de boa valia para a sua vida. Silvana, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu estou gostando dessa história de bem acompanhada, viu? Então, e eu queria aproveitar, Gustavo, tem que mandar beijo rápido, porque hoje a gente tem muita coisa para falar no programa, tá? Então vai lá. Tem uma pessoa especial, especialíssima, que a gente conheceu pessoalmente, a Regiane. Quem conhece o nosso Face vai entender. Regiane Lopes. Regiane Lopes. Eu encontrei com a Regiane num chá da Donep, fiquei muito feliz, ficamos emocionadas quando nós nos conhecemos. E a Regiane, nós nos conhecemos e a Regiane vai morar na África do Sul. Já vai se mudar. Então, eu queria desejar a você, Regiane, e seu esposo, que vocês tenham uma boa viagem, tenham uma boa estada aí na África. A gente vai visitar, né, Gustavo, pertinho, a gente vai lá tomar um cafezinho com ela. Que Deus possa te abençoar muito, viu, Regiane? Amei te conhecer. Um abraço para você também, Regiane, um abraço para o seu marido, que você continue sendo uma incentivadora do nosso programa e, acima de tudo, uma incentivadora das famílias da terra, que você entenda que você tem um propósito de Deus nesse ministério também, e que Deus vai te abençoar grandemente em tudo aquilo que você tem feito para a divulgação do nosso programa nas redes sociais. Muito bem. Então vamos começar, né, Gustavo? Vamos começar já para que as coisas que a gente possa falar bastante do que Deus fez de transformação na vida do Fábio e da Aline. Bom, eu fiz uma anotação aqui, eu queria compartilhar com vocês, que eu percebi que apesar das dificuldades, né, para que o casamento do Fábio e da Aline pudesse melhorar, eles tiveram algumas atitudes que não foram muito aplicáveis no caso, né? Vamos assistir um take, que daí você vai entender melhor do que eu estou falando. No meu desespero de querer começar logo o curso para tentar salvar, para tentar... Eu fiquei perturbando a Silvana. Eu falei, não, mas eu vou hoje, você precisa que eu leve o quê? Achando que tinha que levar uma ficha cadastral completa, sim, né? Aí ela falou, não, fica tranquila. Aí chegou no final de semana, olha, você marcou mesmo, me matriculou no curso. Porque a minha esperança estava no curso mesmo. Eu falava assim, olha, se eu não der certo nesse curso, não tem o que faço. Gustavo, perceba que no caso, a Aline, ela estava tomando atitudes que ela já tinha tomado nos casamentos anteriores, nos relacionamentos anteriores, mas não estava funcionando. Então veja bem, se você quer que seu casamento tenha algo diferente, vamos tentar mudar um pouco as atitudes. Será que você tem feito, tem dado resultado? Será que o fato de você fechar a cara, se trancar no quarto, de você rejeitar o seu marido, de você colocar os filhos no topo da sua prioridade, seu trabalho no topo da prioridade, será que isso vai resolver? Se isso tem sido as técnicas que você tem utilizado, então eu acho melhor você ter uma atitude diferente. E foi o que aconteceu com a Aline. Foi no momento que a Aline se viu mais sem esperança. Foi que ela resolveu tomar uma atitude diferente para que resultados diferentes pudessem atingir a vida da Aline. Foi aí que a Aline começou a procurar Deus. Ela começou a procurar que as necessidades dela pudessem ser supridas em Deus. Momento que ela estava mais abandonada, que ninguém queria saber dela, que o Fábio a deixou totalmente sem nenhuma possibilidade de retorno, de volta, de restauração daquele casamento. A Aline procurou ajuda em Deus. Infelizmente, quando o Fábio volta para casa depois de ajudar seus pais, a situação emocional da Aline já não era mais a mesma, né? Não. E não seria simplesmente um dia seguido do outro que resolveria essa situação. Ou seja, ficaram situações muito mais profundas dentro do coração da esposa que não poderiam ser resolvidas simplesmente pelo tempo e nem pelo nascimento de seus filhos, né? Nesse caso em particular, a Aline buscou a ajuda do curso Casados para Sempre. Ela buscou algo diferente para a vida dela. Eu vou tentar resgatar o meu casamento. Só que a impressão que ela teve quando ela começou, ou que ela pensou que o curso pudesse fazer, foi em relação à vida do Fábio, e não na vida dela em particular. Então, dê uma olhada também nesse próximo take, que você vai entender
como nós chegamos equivocados para resolver um problema conjugal. Dê uma olhada. Eu achava o quê? Que eu ia fazer o curso e eu ia mudar o Fábio. Sim. Né? Não tinha, pra mim eu estava perfeita, não precisava mudar nada. Era ele que precisava mudar. E lá no curso eu fui aprendendo que não, eu tinha muita coisa para mudar também. Mas lógico, isso foi sendo mostrado aos poucos, sim, né? Sim. Viu só, queridos, como nós somos? Todos os seres humanos são assim, todos nós somos assim. Nós sempre tentamos achar o erro no outro e nunca em nós mesmos, porque é difícil para nós visualizarmos as nossas falhas. Isso já é uma falha de caráter que nós temos, que nós já nascemos com isso. Nenhum de nós consegue, em sã consciência, usando somente a nossa razão e a nossa intuição, achar os erros em nós. E quando nós conseguimos achar, eles são insignificantes perto do erro do próximo. Sempre assim. Sempre justificáveis. Exatamente. Né? Eu fiz isso por causa... Sabe, já vem de criança. Quem já viu aquela situação? Quem fez isso? Foi ele. Nunca você fala, fui eu, me desculpa. É difícil isso acontecer, querida. Então, a Aline, ela entrou no curso e olha, o curso Casados para Sempre, o primeiro dia de aula é muito interessante, que a gente fala para os casais assim, dá para segurar o cotovelo? Que você começa a aula e fica todo mundo assim. Tipo, tá vendo? É para você o curso. Então, que você percebeu que no caso da Aline e do Fábio foi a mesma coisa. A Aline entrou no curso falando, esse curso, se o Fábio aceitar fazer, vai ser para mudar o Fábio, que eu sou perfeita. Porque na verdade o que a Aline tinha na cabeça dela, assim, foi ele que saiu de casa. É ele que causou o problema. Foi ele que saiu para ajudar os seus pais e me deixou sozinha aqui. Então ele é o culpado. E eu sou coitado. Exatamente. E na verdade não é bem assim. Não, nunca é assim. Sempre num problema conjugal ou num problema de relacionamento interpessoal, qualquer que seja ele, se há um conflito, queridos, presta atenção nisso que eu vou falar. Se há um conflito, existem duas pessoas culpadas. Pode existir 1% de uma pessoa e 99% de outra. Mas se houve um conflito, é porque as duas pessoas são culpadas. Cada um com a sua parcela de culpa, sim. Porque se não há conflito, é porque um deles entendeu que ele não deveria entrar no conflito. Mas se começou a haver qualquer tipo de conflito, é porque uma das pessoas sempre vai ter culpa, por menor que seja. Então, nós precisamos entender que em qualquer problema de relacionamento humano, em havendo uma situação de conflito, existem dois culpados sempre, sempre. E cada uma das pessoas que estão em conflito devem procurar achar qual é a sua parcela de culpa no conflito. Se isso não acontecer, nós não conseguiremos resolver essa situação. Ou seja, cada um tem que procurar a sua falha para que aquela situação se formasse. Se nós procurarmos de fato e formos sinceros com nós mesmos, nós vamos achar falhas. Porque nós somos falhos. Não é possível eu não errar numa situação que gerou-se um conflito. Não é possível. Então, queridos, você entenda que em qualquer episódio da sua vida conjugal, se há alguma situação delicada, incompreensiva, duas pessoas têm necessidade de se consertar. Pode ser que um tenha mais do que o outro, sim, mas os dois têm que baixar a guarda e buscar o diálogo para que isso possa ser consertado. É isso mesmo. E uma coisa interessante que quando a gente fala do curso aqui, tem pessoas que nos perguntam, nossa, mas esse curso é 100% possibilidade de a gente entrou, vai resolver o problema? Não, não é. Você vai ver que mesmo após o curso, o casal acabou se separando. Olha esse take aí que você vai entender isso que nós estamos falando. E foi quando a gente foi cada vez mais perdendo o controle da situação e as discussões vindo. Aí o curso já tinha acabado e tal. Já acabou, sim. Veio a formatura, passado 4 meses depois, 4 ou 5 meses depois, veio a grande discussão nossa que ocasionou a nossa separação ali. Viu aí, querido, o que aconteceu com o casal? Mas de qualquer forma nós ainda não vamos comentar nesse bloco. Assista o nosso intervalo, daqui a pouco nós retornamos com os comentários, ok? Até logo.
CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenault@uol.com.br. Óticas Original, especialista em saúde visual. Fones: Jacareí 3951-5647 e 3953-1107 e São José dos Campos 3908-1494. AF Novidades. Personalize presentes com sua foto ou imagem. Fones 9761-4106 e 9729-7273. E-mail afnovidade@gmail.com. De volta com o programa Vida 3 e olha que situação. Nós acabamos de ver antes do nosso intervalo aí, um take onde a Aline e Fábio acabaram de fazer o curso Casados para Sempre e se separam. Queridos, eu quero que você entenda que durante o curso Casados para Sempre, não é uma situação que você começa a fazer o curso e você fica abandonado, não. Durante o curso você tem um acompanhamento. Nós temos vários casais que nos ajudam a fazer o curso. Nós temos a Alessandra e o Alexandre, nós temos o Carlos e a Alessandra, nós temos a Tatiana e o Cláudio, temos o Neto e a Monique, nós temos o Walter e a Roberta. São casais que nos ajudam e eles vão correndo em socorro desses casais que fazem o curso. E foi o que aconteceu com o Fábio e a Aline. Eu lembro perfeitamente o dia que eu fui na casa deles, eu, Gustavo, Carlos e Alessandra, e chegamos lá e o Fábio estava irredutível. Mas sabe qual que foi a impressão que o Fábio nos passou? Ele nos disse, olha, não tem como. Um dia está bem e o outro está mal. É muita instabilidade. E foi essa instabilidade que deu tudo errado no casamento do Fábio e da Aline. E aí houve a separação, o Fábio foi embora, o Fábio não quis saber, ele estava tranquilo, ele estava certo, porque ele falou, não, eu não posso viver nessa instabilidade. E aí acabou ocorrendo a separação do casal, né, Gustavo? Exatamente, e isso acontece de fato, porque ninguém consegue viver num ambiente desses por muito tempo, mas de qualquer forma, queridos, o que nós vamos abordar a partir de agora é que mesmo com um problema, com a dificuldade, você não deve focar o problema. Você deve focar em alguém que é muito maior que o seu problema, a sua dificuldade, para que você possa suportar e superar a sua dificuldade. Então, dê uma olhada neste relato agora no próximo take, que você vai entender melhor e depois nós voltaremos para o comentário. E já na primeira semana todo mundo, ele saiu, ele foi pra balada, ele tá bebendo, ele tá saindo, e aquelas conversas todas. E eu desesperada, não sabia o que fazer. E eu comecei a buscar a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai restaurar meu casamento. Só que era um cenário tão ruim, né? Tanta coisa acontecendo que ninguém acreditava. E até eu mesma às vezes duvidava. Mas eu coloquei isso, falei, não, no dia do meu casamento Deus estava lá e se Ele uniu, ninguém vai separar. Bom, queridos, você vê que o foco no problema acaba tirando totalmente a base, a estrutura das pessoas. A Aline ficou desesperada. Ela ficou muito desesperada porque ela começou a ver o que estava acontecendo com o Fábio, o que o Fábio estava fazendo, o que as pessoas diziam
que o Fábio estava fazendo. Então isso causou uma desestruturação na vida da Aline. A Aline ficou totalmente fora de si. E foi aí que a Aline buscou algo diferente para a vida dela. Foi aí que a Aline buscou, você viu que logo em seguida, no mesmo take aí, a Aline ela buscou a confiança dela estar baseada em outras coisas, né, Gustavo? Sim, com certeza. Ela buscou outras, ela teve uma atitude diferente. Na verdade, queridos, o que nós estamos falando aqui, que você deve considerar essa nossa fala, é que o seu foco num problema não pode ser o problema. E não pode ser a própria pessoa que causa o problema para você. Nós já dissemos que se você está num problema, sempre vai haver o quê? A recíproca, ou seja, você também é corresponsável se você está num conflito ou num problema. Você pode ter uma parcela pequena, mas você é responsável. Então, num problema ou numa dificuldade, você não pode focar o problema e nem a pessoa ao qual aquele problema está sendo gerado. Mas você deve aprender que você tem que focar em Deus. Você tem que colocar a sua força, a sua mente, você tem que colocar a sua expectativa na pessoa de Deus. Por quê? Porque se você começa a focar a pessoa, ou a circunstância, ou aquilo que está acontecendo, você fatalmente vai estar envolvido com aquela situação e você vai sucumbir ao problema. Ao passo que se nós colocarmos a nossa força e a nossa confiança em Deus, Ele é capaz de suprir as nossas carências afetivas, emocionais ou financeiras, que a situação não consegue nos dar de retorno. E aí sim, eu fico estabilizado emocionalmente, eu fico melhor mentalmente para poder suportar e superar aquela dificuldade. Nós podemos incluir aí também qualquer problema de saúde. Nós não podemos focar a doença, focar o diagnóstico médico, focar as coisas que vão nos desestabilizar ou nos tirar a esperança. Mas mesmo sabendo que nós não temos esperança, nós temos que canalizar as nossas forças para o que Deus fala a respeito daquela situação. E aí você fica mais forte emocionalmente, você consegue reagir de uma forma mais adequada em relação à sua dificuldade, ao seu problema. Então, o que a Aline fez em particular? Ela não olhou mais para as circunstâncias, o que o marido dela estava fazendo ou deixando de fazer, o que as pessoas diziam ou deixavam de dizer, o que chegava para ela através do Facebook, que a Silvana ainda vai considerar, ou o que não chegava. Ela não quis mais interagir com essas situações. Ela evitou o contato com isso para que ela pudesse se fortalecer buscando em Deus as suas necessidades. E aí? E ela fez algo que é bíblico, querido. Ela trouxe à memória dela aquilo que daria esperança para ela. Ela começou a se lembrar. A Aline casou. Ela casou, ela fez os votos. O Fábio havia feito uma promessa de ser fiel a ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Ela se lembrou disso e que isso ia ser eterno. E ela trouxe isso para o coração dela. E foi isso que trouxe a esperança para a Aline. Apesar dela estar no meio daquela confusão, no meio daquele furacão, no meio de tudo aquilo que ninguém acreditava. Mas ela tinha que crer. Mas ela quase caiu numa cilada, né, Gustavo? E vamos ver um take aí que você vai entender como você tem que tomar cuidado com essas coisas, ok? E para eu lutar, um dia conversando, acho que com a Silvana, ela falou, exclui ele do Facebook. Exclui todo mundo que posta coisas, fotos dele em festa, em balada, exclui todo mundo, bloqueia, você não vai ver mais. Se você começar a olhar para o que está acontecendo, você não vai conseguir olhar para Deus. E você precisa olhar para Deus. E foi o que eu fiz. Foi muito difícil. Até foi uma vizinha que foi lá, eu pus a senha, ela falou, não, deixa eu ver aqui para você não ver. A Camila foi lá, sentou, que tem um grupo de oração lá no condomínio, sentou lá e fez os bloqueios lá. Falou, vai bloquear todo mundo do Facebook, você não vai mais atender telefone, vai proibir seus amigos de falarem. E foi dito e feito. Você viu o que o Facebook foi capaz de fazer na vida da Aline. Eu costumo brincar durante o curso de casais, eu costumo falar para os casais o seguinte, que o Face ele pode se transformar no
Tankbook. Você conhece o Tankbook? É um lugar que você vai e lava toda a roupa suja e fala. E você não tem coragem de falar na cara da pessoa, você fala. E sirva para quem servir. E às vezes você tá lá numa vida assim totalmente tendo uma tristeza, você posta a fotinha lá, felizinha. Olha, tô comendo não sei o que, tô fazendo. Gente, isso só traz tristeza. Tem estudo que mostra que o Facebook traz também, consegue trazer, deixar a pessoa depressiva. Isso não é brincadeira. O Facebook ele consegue fazer com que a pessoa que é invejosa fique mordida de ciúme, porque ela não aguenta ver as pessoas bem. E às vezes não está bem nada não. Às vezes é só para causar. Né? E quando tem pessoa que é excluída, então? Nossa, e chora, aquilo lá vira... Gente, já tem estudo, já tem na psiquiatria da USP, gente estudando os rejeitados do Facebook. Então, eu já falei isso para muitos casais que vêm falar comigo. Ai, eu tô vendo tal pessoa posta isso, ai, ela fala, é para mim. Fala, é para você, querido. Então, sabe o que você vai fazer? Pega seu dedinho e deleta. Saia. Se você não sai do Facebook, pelo menos não seja amigo dessa pessoa, não é seu amigo na rua, não te cumprimenta, não fala com você, vai ser seu amigo virtual para quê? Só para você ficar se corroendo? Vai falar que não. Tem pessoas que você vê lá postando um monte de coisa e você fica, ai, olha só o que ela colocou, foi para mim isso. E no caso do Gustavo dá risada, porque ele tem, mas ele nem mexe, viu? Avisa a todos, quando você manda um recado pro Gustavo no Facebook, sou eu que respondo. Então, gente, olha, e o que aconteceu com o Fábio e com a Aline? A Aline estava dando uma de detetive, e quando ela não ia, alguém fazia questão de fazer isso para ela. Não precisava de um detetive particular. Não precisa, o Facebook faz isso muito bem. Quando você está separado, você não precisa de detetive. Não. As informações chegam. E só informações ruins, né? Lógico. As informações boas ninguém quer passar. Exatamente. Ruim todo mundo quer passar, né? Todos. E ela ficou acorrentada aos posts, acorrentada às informações que chegavam a ela. Fotos, às vezes ela ligava para mim de madrugada, ai, Silvana, olha a foto que saiu no Facebook. Eu falava, Aline, não tem nada demais. É um aniversário. Aniversário, você sai com foto com um monte de... Ai, mas tem uma... Falei, ô, louca, a moça não está nem perto dele direito. Sabe? Então, a impressão que dá é que tudo o que acontece ali naquela mídia vai ser totalmente para afetar. E estava afetando. E eu falei para ela, Aline, tenha coragem, saia. Tira o Fábio da sua rede de relacionamento, porque senão você vai pirar. E foi o que ela fez. Ela chamou uma amiga, seguraram a mão junto, assim, falou, vai, aperta agora, vai, exclui. Excluiu, chorou. Colocou uma senha que ela não pudesse saber. Colocou também. uma senha, ó que doideira, gente. Colocou uma senha para ela não poder acessar. Mas isso é real. Isso faz a pessoa sofrer. Se isso te faz sofrer e é algo que você pode excluir, querido, se liberta. Né? Exatamente. O Facebook, nós usamos muito o Facebook. Nossa, né? E para nós é um instrumento valioso em relação ao envio de livros, que ainda está saindo muitos livros, muita pessoa pede, do mundo inteiro. Nós temos aqui no Brasil, todos os estados, e também alguns estados alguns países da Europa, quer dizer, é a ferramenta da internet. Agora, nós temos que saber usar. Né? Nós temos que saber usar para uma boa causa. E nós temos que excluir aquilo que está nos causando mal. Então, dê uma peneirada no seu Facebook. Eu não tenho muito acesso no Facebook, porque minha mulher é que mexe. Eu também às vezes entro lá e tal, mas se você está tão envolvido com essa ferramenta ou com outras ferramentas que está te causando mal por amigos, colegas, pessoas que você não consegue ver a felicidade deles, isso é nosso também, a gente tem ciúme dessas pessoas que muitas vezes falsamente colocam lá situações. Saia dessa vida, querido. Use a internet para situações que são boas, que vão agregar a você coisas boas para a sua vida e não destruir. Agora, num caso desse de separação conjugal, queridos, infelizmente a internet só vai trazer, desculpe o termo, tranqueira para a sua vida. Só vai trazer comentários que você vai potencializá-los e vai achar que a pessoa está fazendo tudo o que ela pode. E que muitas vezes, pode até ser verdade, mas muitas vezes não é verdade. Muitas vezes você potencializa aquela frase que é escrita ali, de repente a pessoa nem pensou em você, mas você
já está em uma situação ruim com ela, você acha que é para você e você vai somatizando isso na sua vida. Você vai deixando a ansiedade entrar, você vai deixando a depressão entrar, você vai deixando a sua vida ficar cada vez pior em relação a isso, você vai deixando a rejeição entrar dentro de você e você vai se sentir a pior das pessoas na face da terra, porque muitas vezes nem é para você, mas você acha que é para você e você assume. Puxa para você, com certeza. Você puxa. Então, queridos, saia dessa vida. Use para coisas boas. Fique com amigos que realmente que, entre aspas, né, você considera amigos. Aquele que está à distância de um abraço, sabe? Exatamente. Esse aí é bom. Porque realmente muitas pessoas elas entram ali até sem intenção, mas você está sensível às situações ruins. Então você começa a absorver tudo. Você começa a atrair para a sua vida todas as situações ruins que nem sempre as pessoas têm intenção de fazer. Muitas vezes sim, mas nem sempre. E a gente acha que tem e você acaba sofrendo com uma situação que real não existe. Ok? Então, querido, nosso programa já está terminando, né, Gustavo? Eu quero dizer para você que se você foi excluído do Facebook, foi excluído de alguma coisa aí, querido, saiba que Deus jamais vai fazer isso com você. Jesus, ele veio, ele sim foi excluído da vida de muita gente aqui. Então, se você que está assistindo o nosso programa, nem mesmo pensou em incluir a vida de Jesus na sua, saiba que ele é o único que jamais vai excluir você. Ele sempre vai te colocar acima de todas as prioridades, porque não é qualquer um que dá a vida por você. E ele deu a vida por amor de você, por amor do seu casamento, do seu relacionamento, que você possa dar valor a tudo isso. Ok? Então, Gustavo, vamos encerrar aqui o programa fazendo uma breve oração. Queria deixar um abraço a todos vocês, agradecer pela sua audiência e dizer que nós, às vezes as pessoas nos perguntam, por que vocês fazem isso? Nós fazemos isso porque Deus manda. E nós seguimos aquilo que Deus coloca para nós fazermos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos lhe agradecer por mais esse programa, Pai, que foi ao ar essa semana, mais esse programa que o Senhor está levando a vários casais, a várias casas, Senhor, a várias famílias aqui que estão assistindo pela internet ou pela TV, que o Senhor possa abençoar cada uma delas, Pai, que elas possam entender que é possível sim ser feliz nesta terra, mesmo com as situações difíceis, mesmo com as situações complicadas que nós não vemos, Senhor, saída, mas o Senhor é capaz de transformar nada em tudo. Senhor, abençoe essas famílias, guarda, Senhor, os seus filhos, guarda os seus cônjuges, guarda os seus projetos, guarda tudo aquilo que eles têm pensado em relação à sua existência, Deus, e que haja uma renovação de forças, de ânimo, Senhor, de vontade de viver a partir desses episódios, Deus. Obrigado por tudo e que a sua graça esteja com eles, hoje e sempre, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos? Obrigado então pela sua audiência. Você reveja as reprises do nosso programa durante a semana, entre lá no nosso Facebook por uma boa causa, compartilhe por uma boa causa, curta por uma boa causa. Temos certeza que você será grandemente abençoado por tudo aquilo que você fizer de bom para as pessoas, ok? Até semana que vem, esteja conosco em tudo aquilo que nós estamos fazendo durante a semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir. Até logo. Até lá.